Ô padre, eu queria saber sobre seus livros. Eu queria que o senhor comentasse cada um deles. Olha só, Felicidade, nos últimos 25 anos eu fiz pesquisa no Brasil inteiro. Mas depois de 20 anos de pesquisas é que eu comecei a publicar. Então, meu primeiro livro publicado em 2008 foi Parapsicologia, os Mistérios do Inconsciente. Como e por que os fenômenos parapsicológicos acontecem. Então, uma abordagem muito ampla sobre a paranormalidade. Inclusive, em 2010 eu apresentei este livro no Congresso Internacional de Ciências. Uma abordagem muito ampla, definindo com clareza, numa linguagem muito direta, o que é a parapsicologia e como as pessoas entenderem os fenômenos, seja ele telégico, quando objetos pegam fogo, vozes, pancada, barulhos, né, mensagens que aparecem na parede. Eu presenciei a maioria desse fenômeno. Para mim é muito familiar, mas para quem nunca presenciou um fenômeno parapsicológico é altamente pavoroso. Depois eu publiquei... Ele já está na 9ª edição, padre? 9ª edição, vai sair a 10ª agora, que aí eu vou estar fechando, porque eu sempre acrescento coisas novas de uma edição para outra. Então na 10ª agora eu vou estar fechando e ele vai sair pela Paulinas, que aí vou fechar com a editora Paulinas. Desses casos levantados aqui, padre, o que o senhor acha assim, que o senhor poderia citar que foi bem impressionante? Que foi, olha, no início do meu trabalho, uma menina que queimou tudo dentro de casa, eu levei para o seminário, porque não tinha como mais ficar na casa dela, e chegou no seminário, pegou fogo no refeitório, queimando 2 toalhas de mesa, na frente do bispo, dos seminaristas. Foi assim um fenômeno que chamou muita atenção na época. Para onde ela ia, pegava fogo em tudo. A menina tinha 13 anos, era alta, ela ficou magrinha, porque todas as gorduras do corpo foi eliminada para provocar um incêndio. Os objetos que pegavam fogo, você sentia aquele fedor de gordura, de carne queimada, que é a telergia que sai do corpo. Então, praticamente foi o fenômeno mais exagerado que eu já acompanhei nesse sentido. Já falamos do primeiro, né, Parapsicologia, os Mistérios do Inconsciente. Eu queria que o senhor continuasse, então, mostrando para a gente todos esses livros. Olha, logo no início da década de 1990, nas palestras, as pessoas sempre me procuravam para falar de um familiar que tinha uma doença misteriosa, que já tinha ido para vários médicos, e foi aí que eu me deparei com o fenômeno da depressão. E aí lancei o livro Os 15 Tipos de Depressão. Quem nunca teve, tem ou terá depressão. Abordo depressão de causas orgânicas, traumáticas, afetivas, os episódios, os tratamentos, as esferas que a depressão atinge, dicas e como lidar com a depressão. Não só orientação para quem está depressivo, mas como o familiar deve lidar com o depressivo. E, por fim, depressão e o sentido da vida. Como buscar um novo sentido para a vida a partir do episódio depressivo. Então, não, padre, só isso aqui daria para a gente fazer uma outra entrevista. Nossa, e eu gostaria de uma outra vez, se eu viesse, que a gente pudesse abordar esse tema. Esse livro rodou o Brasil já. Ele é muito atual. Muito atual e dicas bem práticas. Eu conversei recentemente com um psiquiatra e ele disse isso mesmo que o senhor está dizendo. Quem não sofreu poderá estar sofrendo. E a previsão é 2020 ela se tornar uma epidemia, segundo a Organização Mundial de Saúde, os episódios depressivos. Tá, ok, vamos pro próximo. Depois eu comecei a perceber que nem tudo era depressão. E aí vem a questão do enigma da loucura, os 8 tipos de esquizofrenia, os 7 tipos de psicose. Então, o enigma da loucura, que é meu terceiro livro, eu desvendo a loucura, psicose, sociopatia, loucura da mídia, loucura do sistema, loucura coletiva, loucura e comportamentos estranhos. Tem pessoas que têm uns comportamentos bizarros e às vezes nem o psiquiatra sabe como orientar, não aceita tomar medicação. Então, a loucura é um tema amplo. E depois da reforma psiquiátrica, os loucos foram liberados para as ruas, né, para as igrejas, e aí a gente precisa ter cuidado, porque muitas pessoas com distúrbios mentais se apresentam como especiais, com poderes, com visões. Então, é um tema muito amplo, o enigma da loucura. E atual, né, padre? Até para a gente conviver, né? Já que mudou muito, né? E as pessoas estão aí, estão fora dos manicômios, né? É isso. E hoje então, em dia há uma necessidade de que o CAPS, junto com a família e o doente mental, tenha realmente uma parceria. Há uma nova forma de tratar os distúrbios mentais. É verdade que nós tivemos um avanço extraordinário nos últimos 30 anos dos antipsicóticos, e o doente mental hoje ele pode ser medicado, ele pode ter uma vida, um convívio social bem melhor com uma medicação adequada. Então, o livro visa também orientar o familiar a lidar com o doente mental, porque a esquizofrenia é uma doença que veio para ficar, não é um episódio como a depressão.
Então, se você tem um doente mental na família, tem que saber lidar com ele e Claro. não fazer exigências que não está de acordo com a sua Descabidas. capacidade. Tá ok. O próximo, padre? Bem, depois eu percebi que a chave, depressão, pânico, ansiedade, burnout, TAG, insônia, tudo isso são comorbidades, são sintomas de uma personalidade que se desajustou. E aí veio o meu quarto livro, Autoconhecimento da Personalidade. Eu proponho que toda pessoa conheça e ajuste a sua personalidade. O jovem que se envolve com a droga, adicção, com as substâncias ilícitas, ele tem um perfil borderline, autolesivo. Então é preciso ajustar a personalidade borderline com estabilizador de humor. E não simplesmente achar que a abstinência será o caminho de tratamento. Ele pode ficar na abstinência e depois retorna para o uso de substâncias ilícitas por causa dessa personalidade emocionalmente instável, a mudança de humor, a oscilação, nunca sabe o que quer, tudo que começa não termina. Então eu vou abordando cada perfil de personalidade, são 12 perfis, e mostrando como ajustar a personalidade. Então é um livro de autoconhecimento que mostra quem é o ser humano e porque ele tem determinados comportamentos. E aí, fechando a minha reflexão, o meu projeto, hipnose e regressão. Como ajustar os registros inconscientes da personalidade. A hipnose é um instrumento de libertação de traumas. Através da regressão de idade, identificamos o registro que leva a pessoa ao sofrimento e faz outros sofrerem. Há muitas pessoas que tiveram traumas na vida intrauterina, na primeira infância, e esses traumas vão interferindo durante toda a vida, até os posicionamentos que nós temos na vida. E esses traumas, eles agem como um condicionamento, há pessoas que ficam condicionadas àquele sofrimento. Na regressão, nós removemos esse registro através da ressignificação. Houve um momento em que a pessoa foi feliz, que deu certo, que ela tomou a atitude acertada na vida. Então, o objetivo seria pegar esse registro positivo da vida da pessoa e colocar sobre aquele negativo, para que a vida tenha um novo significado. Aquilo que Viktor Frankl, na logoterapia, vai chamar de autotranscendência. Todos nós precisamos da autotranscendência, encontrar um sentido existencial para a nossa vida, conhecer o amor humanístico que nos liberta, que nos faz livre. Aí sim a vida ganha um novo rumo. Enquanto o ser humano não sai dessa neurose, ele fica querendo ser amado, querendo ser amadão. Quando ele autotranscende, ele encontra um novo significado para a vida. Ok. Os livros do senhor podem ser encontrados onde, padre? Hoje na palestra, Tá. nós temos, está disponível, Paróquia Santa Rita, Sim. mas depois na Catedral e algumas paróquias de Montes Claros, o público pode obter maiores informações. Quem quiser contato com o senhor tem algum e-mail, algum contato, porque às vezes as pessoas tem alguma queixa ou querem consultar alguma coisa, o senhor faz esse tipo de atendimento? Sim, tem muitas pessoas que entram em contato. O Facebook hoje é um dos meios. O senhor está no Face? No Face, Padre Juarez Farias, pode procurar. No Google também, Padre Juarez Farias, porque tem o Juarez de Castro, mas Juarez Farias já me acha lá. E tem o e-mail padrefarias@yahoo.com.br. Então é fácil encontrar também. Hoje tem a palestra e depois eu devo atender alguns casos de autoconhecimento da personalidade e regressão de idade, mas isso serão agendados na própria palestra. Ok.